Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 382 Edifício Recompensa. Existiam inúmeros edifícios nas proximidades, com a torre mágica sendo a mais alta e mais visível. Quando um mago completava seu avanço de classe, ele era elegível para aprender pelo menos uma magia avançada de uma torre mágica. Também poderia estudar diferentes tipos de magia aqui. A grande maioria dos grandes magos escolheria descartar muitas de suas antigas magias depois de entrar na torre mágica e aprender novas com base em suas necessidades. As torres mágicas geralmente continham milhares de magias. Então a maioria dos grandes magos saía completamente diferente depois de entrar. Existiam rumores de que havia um total de 10 torres mágicas no Império Viridiano. 3 estavam localizadas na tundra remota, no Mar dos Perigos Sem Fim e no Pântano Selvagem e eram o lar de inúmeras magias poderosas. 2 torres estavam bastante próximas uma da outra em Calori e Nisolde. Contudo, elas só continham cerca de 600 magias e as mais comuns. Os locais das 5 torres mágicas remanescentes permaneceram um mistério por um bom tempo na linha do tempo anterior. Não até mais tarde quando a torre da fortaleza Cripis fora descoberta. Entretanto, era controlada pela Victorious Return e apenas os membros da guilda tinham permissão para acessá-la. Se pessoas de fora quisessem entrar, não apenas teriam que estar em condições amigáveis com a Victorious Return, mas também teriam que pagar uma taxa de entrada de 6.000 moedas de ouro. Torres mágicas em Calori e Nisolde eram muito carentes. Quando os jogadores ouviram que a fortaleza Cripis tinha uma torre mágica, eles correram um após o outro. Mesmo que tivessem que gastar um pouco de ouro, as magias dentro valiam o custo de entrada. As torres mágicas geralmente não sofriam com o desgaste do tempo porque eram protegidas por uma poderosa formação mágica. Mesmo que a fortaleza Cripis fosse destruída, esta torre mágica se manteria de pé. Enquanto a Kickers United mantivesse a posse da fortaleza Cripis, esta torre mágica se tornaria um recurso estratégico deles. A torre mágica era uma recompensa por capturar a fortaleza Cripis. As fortalezas intermediárias perto de Nisolde, Cidade do Luar e outras cidades também tinham edifícios semelhantes como recompensa, como uma arena de guerreiros, um salão de oração para sacerdotes, um santuário de paladino ou um esconderijo de ladrão. Nossos magos são realmente sortudos, disse Nian. Uma torre mágica serviria como um grande benefício para os magos das Kickers United. Era a fortaleza intermediária mais alta que Victorious Return havia capturado na linha do tempo anterior. No nível 100, eles haviam tentado capturar uma fortaleza avançada, mas foram aniquilados. Depois disso, nunca mais tentaram. A expansão da história enterrada foi lançada muito antes nesta linha do tempo. Portanto, certamente aconteceria algumas mudanças. Era desnecessário dizer que a fortaleza Cripis era crucial para o crescimento das Kickers United. Sua localização geográfica também contribui para sua importância, uma vez que era cercada por 4 fortalezas aliadas. Viajar entre qualquer uma delas levaria apenas 20 minutos. Ela se tornaria a âncora que iria manter tudo unido e facilitaria a rápida mobilização de tropas. Se conseguissem, Nian mudaria definitivamente o quartel-general da guilda para a fortaleza Cripis e ela seria a nova base das Kickers United. Das 4 fortalezas, uma pertencia às Kickers United, 2 a Holy Empire e uma a Sapphire Shrine. Com a fortaleza Cripis protegida no centro, a região seria impenetrável. A importância da torre mágica era inquestionável. A Kickers United naturalmente a exploraria em todo o seu potencial. Nian se aproximou da torre mágica, apenas para ser parado por uma leve barreira de luz. Quando tentou tocá-la, sentiu uma forte força repelente. Um caminho azulado levava direto para a entrada. A energia mágica no ar estava morta, fazendo a torre cinzenta parecer profunda e tranquila. Apenas grandes magos podem entrar. Nian virou a cabeça e disse: aqueles de vocês que conseguiram o seu avanço de classe, sintam-se livres para explorar esta torre mágica. Lastboy, Summerbug e Sunny South tinham todos avançado com sucesso para grandes magos, então foram autorizados a entrar na torre. Chefe, vamos dar uma olhada. Os 3 caminharam até a barreira. Estenderam a mão e sentiram suas mãos passarem facilmente pela tela de luz. Pisando no caminho azul, começaram a caminhar em direção à entrada da torre mágica. Se eles pudessem estudar com sucesso as magias dentro dela, retornariam muito mais fortes que antes. Depois que os 3 entraram na torre mágica, todos os outros continuaram limpando os mobs na fortaleza. Nian estava bem relaxado. Bladelight e os outros nem precisavam que ele desse ordens para fazer o trabalho. Neste momento, Gu Huai informou a Nian que as pessoas que ele havia designado para vigiar os 5 jogadores do Angel Corps haviam perdido de vista o ladrão élfico. Os ladrões tinham várias habilidades que lhes permitem ficar invisível. Então um especialista poderia facilmente fugir de qualquer rastreador. Gu Huai era extremamente diligente em rastrear os 5 visitantes. Apenas o ladrão escorregadio conseguiu escapar de suas garras. O que a Angel Corps pretendia fazer com apenas um ladrão? Ele quer se apressar para interferir no seu ataque à fortaleza Cripis? Mesmo que ele venha, isso não importa. É apenas um ladrão élfico, Nian respondeu. Com tantas elites presentes nas Kickers United, um único ladrão não conseguiria fazer muito estrago. Espero que não seja nada. Apesar de suas palavras otimistas,
Gu Huai sentiu uma pontada de desconforto. Ni Yan sorriu. Ele estava confiante em seus talentos e tinha habilidades para apoiá-lo. Ele obviamente não iria se preocupar com algo tão pequeno. A equipe avançou metodicamente até chegar a uma praça aberta. Lá, eles viram vários milhares de espadachins fantasmas patrulhando ao redor. No centro estava um urso gigantesco que lembrava uma fortaleza ambulante. Os jogadores prenderam a respiração. Era o Lorde Variante do nível 70, Urso Pardo Blackett. A Victorious Return e a Radiant Sacred Flame foram eliminadas inúmeras vezes tentando derrubar o Urso Pardo Blackett e acumularam baixas inimagináveis. Foi só mais tarde, quando descobriram um truque para lidar com isso, que finalmente pegaram esse grande urso. O Urso Pardo Blackett tinha uma habilidade especial que lhe permitia absorver a vida de qualquer cadáver próximo. Antes que pudesse usar sua habilidade Corpse Eater, era vital que os cadáveres fossem retirados da praça, mesmo à custa dos níveis. Os que morreram teriam que reviver no cemitério e correr de volta para se juntar à luta. O Urso Pardo Blackett também tinha uma habilidade chamada Dark Roar que causava dano a todos os inimigos próximos. Guerreiros com sua alta vida e defesa poderiam sobreviver ao ataque, mas qualquer mago que estivesse dentro de um raio de 100 metros seria morto instantaneamente. Os sacerdotes estavam um pouco melhor, já que eles poderiam usar a Radiant Barrier para diminuir parte dos danos. Sua última habilidade era chamada Dark Bourgeoning, que causa dano contínuo a todos os inimigos em um raio de 30 metros. Durante esse tempo, era importante que os tankers principais fossem protegidos pelos paladinos com Repel Evil, ou então suas mortes estariam garantidas. Quanto aos outros guerreiros, eles teriam que ser sacrificados e substituídos por um novo lote na vanguarda. Do contrário, os tankers principais não poderiam resistir ao Urso Pardo Blackett. Uma grande quantidade de bucha de canhão era necessária para sobreviverem. Na linha do tempo anterior, para mostrar sua conquista, Victorious Return lançou o vídeo de seus quase 7.000 jogadores derrotando o Urso Pardo Blackett. Ni Yan viu o vídeo e memorizou toda a batalha. Naquela época, o Urso Pardo Blackett havia derrubado 3 peças de equipamento sublendário após ter sido derrotado. Suas propriedades foram compartilhadas online, fazendo com que os jogadores tivessem medo e inveja, incluindo Ni Yan. Entretanto, nesta vida elas eram apenas bugigangas interessantes. Afinal de contas, seu conjunto atual de equipamentos era ainda melhor e já eram vistos como equipamentos divinos pelos jogadores. Ni Yan olhou em volta. A praça pública era cercada por fileiras de prédios. A maioria deles eram curtos, com apenas 5 ou 6 sendo relativamente altos. Era importante que eliminassem todos os espadachins fantasmas próximos do Urso Pardo Blackett primeiro. Magos, subam nos telhados dos edifícios. Ni Yan ordenou. Os magos foram até o topo dos edifícios usando as escadas, sempre que possível, ou confiando em itens especiais. Aqueles que não possuíssem tais itens seriam ajudados pelos seus pares. Magos tinham uma habilidade chamada Rescue, que lhes permitia teletransportar um aliado em perigo para o seu lado. Mas também poderia ser usado de outras maneiras, como agora. Todos os magos estavam espalhados pelos telhados dos edifícios ao redor. Sun, On Strike Vou, sigam-me para atacar os mobs. Todos os outros, esperem aqui. Ni Yan disse, então começou a explicar seu plano. Com a ajuda deles, atrair os espadachins fantasmas seria fácil. Os 3 ladrões partiram em direções diferentes. Ni Yan chegou no meio de uma área aberta. Pegando sua balestra de cavalaria, ele atirou em todos os espadachins fantasmas próximos, atraindo quase 300 para si. Ni Yan rapidamente bateu em retirada com os espadachins fantasmas em seu encalço. Todos eles ativaram Charge, brandindo suas espadas enquanto perseguiam-no. Espadachins fantasmas eram difíceis de lidar. Se chegassem perto demais, usariam todos os tipos de habilidades de controle de multidões. Felizmente, Ni Yan era bastante rápido. Em pouco tempo, o primeiro grupo de espadachins fantasmas foi trazido para o local designado e uma enxurrada de magias choveu do céu, causando estragos e destruição. Ni Yan usou o Gale Step para evitar danos. Ele rapidamente recuou para fora da zona de combate e pulou sobre uma pequena parede. Sob a chuva densa de magia, os espadachins fantasmas soltam gritos tristes antes de desmoronarem no chão um após o outro. O chuva densa de magia de efeito em área encobria completamente sua visão. Cerca de meio minuto depois, quando a fumaça e a poeira se assentaram, uma cena de destruição com cadáveres espalhados por toda parte, junto com o brilho dos drops alcançaram seus olhos. Restavam apenas alguns espadachins fantasmas na borda do bombardeio que conseguiram sobreviver.